Continuando então, Revolução da Escrita, vamos lá. Então, como eu falei no vídeo anterior para vocês, esses povos começam a observar muito, né? Observar os movimentos, as questões naturais, para poder interpretar melhor isso. E a invenção da escrita vem dessa observação, né? Eles começaram a interpretar rastros, que começaram a fazer sentido, né? O rastro de um animal, né? A pegada desse animal. Eles começam a interpretar que, esse tipo de rastro é esse tipo de animal, é determinado animal. E isso ficou mais fácil de identificar os seus predadores, né? O bicho com essa pegadona, né? Essa pegada grande pode nos matar. Ele caça a gente diariamente. Essa pegada pode ser nossa presa, né? Nós podemos caçar esse animal. Isso tudo através da observação, gente. Então, eles começam a interpretar, a observar melhor os indícios e os sinais que existem no mundo, né? Os sinais que demonstram determinadas informações. Um sinal demonstra uma informação. Então, esses primeiros seres humanos, eles começaram a observar isso. E através da identificação de vestígios, eles começaram a calcular o tempo, né? Povos antigos começaram até a desenvolver calendários, por exemplo, baseados na lua, baseados no sol, nas estações do ano, no movimento de rotação e translação, que faz o dia, a noite, né? Os anos. Então, tudo isso por causa da observação. Eu estou explicando tudo isso para vocês, da observação, porque a escrita ela foi desenvolvida através dessa observação. E não é um simples fato, ele desenvolveu isso e fez isso. Não, é um processo demorado, é um processo de conhecimento desses povos. Ok? Então, para vocês entenderem nessa evolução dos vestígios, da análise dos rastros e tudo mais, eles começaram a pegar argila e talhar, desenhar determinados rastros para ficar fixo, para passar para as próximas gerações. Não, essa pegada é um animal que é nosso predador, ele vai nos matar. Então eles pegavam a argila, que eles começaram a descobrir que dava para moldar, e futuramente a escrita vai ser na argila, né? Olha que importante. Então eles começaram a moldar esses rastros, essas pegadas dos animais, para servir como uma forma de interpretar esse meio que eles vivem, né? É uma forma de você ver no solo o que pode ou não ser um problema para você, ou o que pode ser uma possível presa para você. E isso é o começo da escrita, né? É o começo, eu imprimi, entre aspas, né, na argila, o que eu vejo no chão, os rastros, né? Então, aí começa a ideia de escrita, não complexa, que nem a gente sabe hoje, alfabetos e tudo mais, mas uma forma primitiva. Ele pega o que ele vê no chão e desenvolve na argila isso. Muito importante. Então, a impressão no barro é o início da escrita. É o início de você começar a expressar o que você vê no meio natural em um espaço. Muito importante. Aí nós começamos a desenvolver algo mais complexo, que daí é o alfabeto, né? Até agora a gente está falando da escrita, né? Que a representação na argila, né? Agora nós começamos a ficar mais complexo, que é o alfabeto, tá? E alguns sinais, eles começaram a desenvolver uma fala para isso, um som. Então vamos supor, a pegada de um tigre dente de sabre. A pegada de um tigre dente de sabre, eles começaram a fazer um som para aquela pegada. Então, uma imagem, um símbolo, um sinal, um signo, que nem eu expliquei no vídeo anterior, um signo, agora ele tem um som, né? A pegada do tigre dente de sabre agora tem um som. Sei lá, tô viajando aqui. Esse som que eu fiz
significa a pegada do tigre dente de sabre. Isso é uma evolução. Agora as coisas têm o seu som. E isso começa a desenvolver ainda mais a questão das linguagens, da fala. E com esse, vamos dizer, o símbolo tem uma representação por som, começa a aparecer o alfabeto. De forma primitiva, obviamente, né? Mas um símbolo, uma pegada, agora tem um som que esses povos antigos começavam a representar através desses signos, desses símbolos na argila. Olha só que importante. E a invenção desse alfabeto, com o passar do tempo, possibilitou que a linguagem fosse transmitida com letras e sons. Isso nós estamos falando não é de um dia para a noite. Não estou falando que descobriu a argila, os rastros dos animais e o som depois. Não, é um processo demorado, gente. Muitos anos se passaram, né? Mas começou as letras a ter sons e começou a ter uma relação. Som e o símbolo colocado, ou a letra colocada. Isso é muito importante. E isso fez ampliar a comunicação humana, né? A partir do momento que tem um símbolo ou o alfabeto e o som para aquilo, é a comunicação propriamente dita, né? E a escrita, ela ela começou a se tornar uma mediação do conhecimento, né? Isso nós estamos falando mais para frente. Agora não pense mais só nos seres antigos. Estamos falando dos povos mais evoluídos. Pense que agora a escrita, ela tem relação com o conhecimento, né? A partir do momento que eu começo a marcar, né, os primeiros seres humanos, vou falar duas escritas básicas para vocês desses seres humanos. Na Mesopotâmia, eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que com a cunha, por isso escrita cuneiforme, a cunha era um pedaço de madeira com uma ponta na sua extremidade e eles marcavam a argila com aquela ponta, né? Então eles começaram a desenvolver um alfabeto, né? um significado. Não necessariamente eles queriam marcar um tipo de comunicação, não. As primeiras formas de escritas do mundo, elas foram usadas para controlar o estoque, a produção, os impostos, né? Então eles começaram a registrar ali, 30 quilos de trigo, para saber o que eles produziam. Então eles registravam ali. Então não era intencional que eles vamos desenvolver a escrita para passar a informação, o conhecimento para as próximas gerações. Não. As primeiras formas de escrita foi uma forma de controlar a produção, controlar os impostos e tudo mais. E é assim que eles desenvolveram as primeiras formas de linguagens, de comunicação entre seus povos, tá? Os egípcios também desenvolveram a escrita, eu sempre gaguejo para falar, hieroglífica. Essa escrita hieroglífica tinha símbolos inicialmente, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Dos hierógrafos, glifos, e inicialmente símbolos e depois uma escrita mais complexa, né? De alfabeto e tudo mais. Tudo isso que eu falei para vocês, né, no Egito e na Mesopotâmia, é para mostrar que o início da escrita não foi intencional para conhecimento, e sim para registro. Não necessariamente um registro quer dizer conhecimento, né? Inicialmente era para controle do que era produzido. Depois começou a se tornar o conhecimento, que é a parte que nós estamos agora da explicação, tá? E daí eles começam, já que é para conhecimento, eles começam a desenvolver formas mais práticas, mais portáteis, mais resistentes, mais acessíveis ao saber desses tipos de escrita, né? Eu falei para vocês, a primeira forma era na argila, era uma forma de marcar argila. Depois no Egito é o papiro, que é uma forma prensada de origem vegetal. Aí eles escreviam nesse tipo de papel antigo. Então, eles desenvolveram formas mais práticas para utilizar a escrita, certo? Isso é muito importante. Só que com o avançar das épocas, dos períodos históricos, a leitura ela passou a ser mais crítica e mais questionamentos,
né? Não era simplesmente, isso aqui é isso aqui. Não, quem podia ler teve uma visão mais crítica. Não era todo mundo que tinha capacidade de ler, como eu vou falar para vocês dos escribas já já. Mas, apesar de serem poucas pessoas, isso universalizou, ou seja, aumentou o número de pessoas que poderiam analisar uma determinada escrita, né? Então isso chama de universalização da escrita, né? Que a partir do no momento que desenvolveu os grandes impérios, né? Que eu já te falei para vocês, na Mesopotâmia e no Egito, eles começaram a usar a escrita como uma forma de organização do Estado, né? A escrita, ela vai ajudar você a comunicar com o seu exército a uma distância muito grande, tá? E isso ajuda na organização política também desses impérios, né? Do Egito, da Mesopotâmia, tá? Isso é muito importante da gente desenvolver. E começam, já que a escrita ela vai ser importante para o Estado, para os impérios, a escrita ela começa a ser significado de poder, né? Quem domina a escrita tem uma certa ascensão social. E isso vai aparecer as primeiras profissões, chamado de escribas. Quem domina a escrita em determinados impérios antigos é chamado de escriba. E na pirâmide social, o escriba está acima. Então, a escrita, quem sabe a escrita, desenvolve automaticamente o saber e o poder, tá? E se a gente pensar, tem imagem para vocês aí na apostila, na página 7, de um escriba do Egito Antigo. E esse escriba, ele tinha muito poder, né? Que um escriba sabia ler e um faraó poderia ser que não sabia ler. Olha só, faraó, que é o principal, né? Ele não sabe o domínio da escrita e o escriba sabe. E com isso também, os sacerdotes antigamente, nesses impérios, eles tinham o poder do conhecimento. Mas a partir do momento que a escrita significa conhecimento, o escriba tem mais poder que às vezes o sacerdote. Ele tem mais poder de conhecimento que um sacerdote, tá? Muito importante. Agora, para finalizar, senão esse vídeo também vai ficar muito comprido, tá? Então, o que acontece depois de tudo isso que eu passei? Os seres humanos, eles desenvolvem então as linguagens para interpretar a realidade em que eles vivem. Eu já expliquei para vocês, a origem da escrita é para controle da produção. Então, isso nada mais é que você desenvolver a linguagem para interpretar o que você vive, né? Que seria a produção no exemplo que eu dei da Mesopotâmia, tá? E outra, isso começa a formar uma cultura. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Na Mesopotâmia, escrita cuneiforme. No Egito, a escrita hieroglífica. Tá? Isso é cultura, gente. A escrita faz parte da cultura de um povo, da identidade de um povo. Então, a linguagem, a escrita, a comunicação, ela faz parte da cultura de um povo. Tá? E com isso, forma-se uma identidade dessa nação, desse povo. Tá? E a partir do momento que eu tenho uma linguagem, eu alcanço mais pessoas, tá? Por meio da comunicação, tá? E a partir do momento que eu tenho esse aumento da comunicação, vai ter meios de comunicação, veículos de comunicação, para registrar informação e guardar essas informações. Vamos dizer que futuramente vai ser os jornais, né? A mídia de hoje, né? Então, esses veículos de comunicação, eles vão poder universalizar mais a informação, vai levar para mais, vai ampliar esse escopo, né? Esse meio de informação que o mundo tem a partir desse momento. E a partir da modernidade, agora já estou falando do século XV, tá? Depois de Cristo, começam a desenvolver meios de tecnologia para produzir essas mensagens e que vai ajudar os veículos de comunicação, né? E a primeira coisa é a prensa, que eu já dei o exemplo para vocês nas aulas anteriores, que é o quê? É como se fosse, aqui está a folha e aqui está a prensa. Ela marca com tinta essa folha.
Ah, professor, mas o que tem aqui? Aqui tem o alfabeto. Vamos dizer que numa prensa, num pedaço de madeira, né, que seria a prensa, tem vários alfabetos. Daí eles escrevem os textos com essas letras. Então eles podem trocar. A partir do momento que eu quero fazer outro texto, eu tiro as letras e monto ela de novo. Então eu não preciso mais fazer uma a uma, né? Eu não preciso escrever o texto um por um. Não, agora eu só troco as letras da prensa, né? Que seria a gráfica de hoje, né? E daí o que acontece? Prenso no papel a escrita que está aqui. Passo a tinta, né? E prenso no papel. Isso ficou mais rápido e mais barato. E essa é a ideia da prensa e depois do jornal, tá? Porque aqui eu passo a informação e vou imprimindo várias coisas. Por isso, prensa. Muito importante. A partir do século XV, então, um meio de comunicação, de informação, de linguagem só aumenta. Próximo. Voltando agora um pouquinho no mito da caverna, que eu passei na aula anterior para vocês. E agora, o desenvolvimento das linguagens e dos meios de comunicação não é simples. Não é simplesmente o que a gente falou no mito da caverna. Não é apenas, como eu destaquei para vocês, não é apenas pensar nas imagens do fundo da caverna, e sim nas várias interpretações que vai ter na parte externa da caverna, ou seja, do que está fora da caverna. Não é só mais interpretar as imagens refletidas no fundo, que assustava essas pessoas e eles ficavam ali com medo, né? Não é só mais interpretar o que está aparecendo no reflexo da fogueira, do fogo. Agora é interpretar também o que está lá fora, né? O que está na parte de fora da caverna. E quem que faz essa interpretação? Quem que passa essa informação para nós? Os meios de comunicação. Aí chegamos na parte importante que eu falei no início da videoaula para vocês. Então, chegam para a gente a interpretação do que tem fora da caverna, né? Parafraseando o mito da caverna de Platão, que traz para a gente essa informação fora da caverna os meios de comunicação, são os meios de comunicação. Mas imagina nos dias de hoje, um universo de informação, né? Com diversas fontes que falam sobre dentro e fora da caverna, trazendo a ideia do mito da caverna. Muitas pessoas, muitos meios de comunicação falando o que tem dentro da caverna e o que tem fora da caverna, e tudo isso chegando uma explosão de informações pra gente. Ó, importantíssimo. E a subjetividade que cada informação dessa é passada, porque cada pessoa que escreve determinadas informações, como a gente está fazendo paralelo com o mito da caverna, várias informações subjetivas da consciência daquela pessoa, de como que é dentro da caverna e de como é fora da caverna. Isso é subjetivo, é divisão. Apesar de ter uma informação concreta, cada um vai interpretar a sua visão, a sua maneira. Então, são diversos veículos e diversas formas de linguagens para passar aquela informação. Muito importante. E isso cria o título que eu já passei para vocês na outra videoaula, que é a sociedade midiática. Essa elaboração dessa aula de hoje é uma explicação da sociedade midiática. É muita informação, e isso os meios de comunicação que interpreta e traz para nós, consumidores dessa informação. Vou parar por aqui, senão está ficando muito grande. E espero que tenha ficado claro para vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. Valeu!